Oi, pessoal. Bom dia a todos. Está começando mais um webinar do Fórum da IJNet do ICFJ, International Center for Journalists, ou Centro Internacional para Jornalistas. Hoje, nesta quinta-feira, 17 de outubro, nós vamos falar sobre as perspectivas decolonial e feminista de gênero no jornalismo. Nossa profissão foi construída com base em valores desenvolvidos, né, na Europa e por norte-americanos, especialmente nos Estados Unidos, valores muito associados à ciência, à ciência positivista, tal qual a objetividade, a imparcialidade, que se refletem não só no texto, mas também nas escolhas editoriais e de apuração. Isso, em certa medida, foi vantajoso, porque antes era um jornalismo muito mais associado a causas não só partidárias, mas ideológicas, às vezes monarquistas, né? Século atrás. E atualmente a gente começa a enxergar que ele não dá conta da complexidade do mundo. Certas perspectivas e olhares ficam de fora. Em especial, por exemplo, a gente pode dar um exemplo aqui, né, na questão da escolha de fontes. Como muitas vezes era naturalizada a escolha de fontes homem, por exemplo, no caso da ciência, em outros assuntos, outras editorias, e deixado de lado mulheres e outras perspectivas de gênero ficaram de fora. Também isso se reflete um pouco nas práticas de colonialismo, que a gente associa também com determinada época histórica, mas ela ainda tem traços hoje em dia. Para entender melhor como a gente pode diminuir ou tirar esses, talvez, vícios, assim, talvez a gente possa dizer, esses costumes que não dão conta da complexidade do mundo, a gente chamou a Esther Pinheiro, jornalista, que vai falar um pouquinho da gente sobre como essas perspectivas de gênero e decolonial podem nos ajudar a construir um jornalismo diferente, um jornalismo com outros olhares, que dê conta justamente dessas várias pessoas e várias visões e entendimentos do mundo. Oi, Esther, tudo bem com você? Bom dia, Olá, obrigado bom pelo aceite. dia. Bom dia, obrigada por essa oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho da minha trajetória e um pouquinho dessa visão tão importante para todos os jornalistas e todas as jornalistas. Então, falando um pouquinho de mim, meu nome é Esther Pinheiro, sou jornalista de Belo Horizonte, me formei aqui na PUC Minas, e a minha trajetória sempre foi traçada, né, e atravessada por questões de interseccionalidade. Então, eu já estava sempre com esse olhar em relação às mulheres, e um pouco também pela minha própria identidade, né, minha própria visão no mundo, meu lugar de mulher no mundo, já questionando muitas coisas. Eu levei esse questionamento, né, da parte mais afetiva, pessoal, da minha vivência para a minha carreira, para o jornalismo, né? Eu comecei no jornalismo esportivo, um espaço extremamente excludente para mulheres, né? Então, assim, fui comentarista de TV na área de esporte, e esporte masculino e feminino. Então, foi um espaço bastante difícil, né? Eu escutei diversas coisas, assim, desde você é um enfeite aqui, até, né, eu nem sei o que você está fazendo aqui, não está sabendo muita coisa, ler Twitter, e se me fizessem uma prova, provavelmente ia saber o mesmo tanto ou até mais que o pessoal estava lá. Então, assim, é um pouco esse lugar de o que é o ser mulher, né? Então, assim, o ser mulher baseado nesses estereotipos, né, que nos sexualizam, ridicularizam, diminuem a gente sempre nos espaços onde a gente está. Então, poderia ser jornalismo político, poderia ser jornalismo econômico, poderia ser outro setor, mas no meu caso tinha sido esse. Então, eu já comecei a ter esse olhar desde o início da carreira e que me levou ao mestrado de estudos de gênero, onde eu fui aprofundar nessa temática para poder trabalhar, né, me especializar necessariamente com esse olhar que eu já estava tendo na prática, mas que a teoria também poderia me ajudar muito nesse sentido. Então, eu fui para a Espanha para fazer esse mestrado e comecei a trabalhar como independente mesmo, em projetos e investigações que tratam questões de gênero. Então, fiz projeto com a Pulitzer em relação à igualdade de gênero, e também trabalhando questões climáticas, então trabalhei com Internews, Earth Journalism Network e outros fellowships também que tinham essa visão mais aberta, né? Pensar, não só pensar a questão de gênero, pensar a questão de clima, como que a gente vê também as mulheres nesse espaço, pensar a questão de classe, pensar a questão de raça. Então, um pouco por aí. Tem bastante coisa. E você agora, né, comanda um podcast, é isso? Você apresenta, coordena? Isso, eu fundei, né, durante a pandemia, o podcast Feminismos da Sur, que era um podcast que ele surgiu também com essa
com essa pegada mesmo de falar dessas vozes do Sul, que são vozes excluídas, e eu cheguei nesse ponto também da decolonialidade muito na relação de ser mulher migrante, né? Então, eu fui fazer mestrado fora, e esse olhar também da ciência, como até você comentou na introdução, né, de pensar que nós do Sul global não temos capacidade de produzir ciência ou somos inferiores em relação a isso. Então, muito questionar esse lugar, de onde que vem isso, né? Esse preconceito, esse racismo, xenofobia que ainda existe. E pensar que não é só na questão da ciência, isso está ainda incrustado, né? A gente mesmo de pensar aquela tal da síndrome de vira-lata, né? Que a gente fala assim no coloquial, mas que é verdade, pensar até mesmo no pessoal, a gente pensar que somos inferiores em alguma medida, né? Ou que tudo que é produzido fora, principalmente do norte global, é melhor. Então, o jornalismo também vai ser sempre baseado um pouco nisso, de trazer fontes, dados, evidência de faculdades ou de centros de pesquisa do norte global vão ter mais peso do que o nosso. Então, por quê? De onde vêm essas coisas, né? Então, eu fui questionar isso na pesquisa e trabalhar isso na prática, fazendo também esse podcast para tentar escutar mais essas vozes que estão sendo escutadas ou de uma Uhum. outra forma, né? Pegando através de uma outra perspectiva. E aí surgiu essa ideia do podcast multilingüe, então faço meio que crio pontes entre a nossa região, conversando em francês, com companheiras da parte africana francofona, né? E também em espanhol para a América Latina e em inglês para algumas outras populações também que falam inglês. Legal, bem complexo. E interessante, né, que a gente vai passar por algo, como você bem citou, que permeia todas as editorias, não reside em uma só editoria, essas questões. Pessoal, eu vi que mais gente entrou agora. Lembrando, o chat está aberto. Quem quiser mandar perguntas aqui, comentários, pode mandar. E eu, gentilmente, vou interrompendo a Esther. Também é um momento para ela tomar uma aguinha, né? E lembrando que esse webinar está sendo gravado, tá? Depois a gente vai disponibilizá-lo no YouTube do IJNet e vocês podem conferir na íntegra se não conseguirem assistir a todo ele. Tá certo? Esther preparou uma apresentação para a gente. Ela vai compartilhar, entre outras coisas, exemplos, né, na prática do que seria essas perspectivas, essas abordagens decolonial e de gênero no jornalismo. Esther, podemos testar? Já Bora testamos, né? Já lá, sabemos que está funcionando? vamos lá, vou compartilhar com vocês aqui. Podem só me confirmar se vocês estão vendo? Tá. Aí, foi. Agora sim. Sim, vai aparecer aqui a carinha de vocês aqui do lado, né? Mas deixa eu ver, é melhor assim, né? Porque eu vejo se você me Acho que aciona, sim, sim. Pode deixar que qualquer coisa eu te interrompo. sim, Mas se então você, sua vamos. perspectiva é diferente da nossa. Fica tranquilo. Ah, então ótimo. Se vocês estão vendo a tela, perfeito. Então vamos lá. O que é o jornalismo feminista decolonial, né? Acho que é bom começar definindo as coisas, porque a gente fala muito assim de teorias e tal, o que isso na prática significa, né? Obviamente, se fala decolonialidade e feminismo, a gente está pensando nessas duas teorias. A gente vai criticar esses dois sistemas de opressão, o colonialismo e o sistema patriarcal machista. Mas o que isso significa assim nas estruturas de poder que ainda funcionam hoje, né? Porque muita gente mas o colonialismo já acabou já tem muito tempo. Mas essas múltiplas consequências elas ainda estão presentes na sociedade, e principalmente quem sofre elas são os países da região sul global, mas também os seus cidadãos em todas as regiões do mundo. Né? E como eu falava, por exemplo, do racismo, do sexismo, a gente pode pensar do trauma intergeracional também, até da degradação ambiental, né? Da retirada de recursos, para citar alguns problemas. Então, é sobre contar histórias a partir de perspectivas das pessoas marginalizadas, que muitas vezes são silenciadas. Né? Então, a gente se concentra em histórias de soluções, né? Histórias locais, a gente rejeita perspectivas coloniais que, por exemplo, tendem a dar prioridade a essas vozes, né, que a gente estava comentando no início, vozes sempre do norte global. Mas a gente pode pensar, e eu gosto de pensar isso, na decolonialidade aqui dentro do nosso país mesmo, pensando aqui no Brasil, né, talvez outras pessoas de outros países podem pensar esses exemplos também dos países delas, né? Mas pensando no Brasil, quais vozes a gente escuta? Né, como fonte, mas também como até vivência mesmo, a experiência, né? Geralmente são do sul e do sudeste, né? Então pensar a decolonialidade também dentro dos nossos próprios países, né? Então, será que a gente está escutando e dando voz às pessoas do Nordeste, do Norte do Brasil na mesma medida?
Ou de quando a gente está escutando essas vozes? São só como vítimas das desigualdades, injustiças sociais, climáticas, né? Porque o jornalismo feminista e decolonial, ele descentraliza poder, mas ele também dá agência às pessoas. Então, pensar, é um pouco inocente pensar que essas pessoas estão só vivenciando experiências de dificuldade social, né? E econômica e política, e elas não estão agindo em relação a isso. Na maioria das vezes, existem projetos já sendo colocados em prática, mas a gente nem questionou. A gente vai lá perguntar a uma pessoa de uma outra faculdade renomada de outro estado para entender o que vai ser de solução para esse lugar. Sendo que a gente nem parou para se questionar enquanto jornalista, será que já não existem aqui produções e projetos tentando resolver esse problema locais? Então, é sobre isso, sobre descentralizar esse poder e ver a questão, por exemplo, de gênero, que muita gente pergunta, mas o jornalismo feminista é só para contar histórias de mulheres. Não. O jornalismo feminista decolonial, ele vai contar as histórias das pessoas, das vozes que não estão sendo escutadas. Então, a gente pode pensar homens negros, a gente pode pensar homens pobres, a gente pode, né, naquela camadinha, naquela pirâmide social que não é nada formalizado, né, mas aquela dinâmica que a gente pensa, homem branco, mulher branca, homem negro, mulher negra, e a gente pode ainda acrescentar diversas interseccionalidades nessa pirâmide, né? Pensando de religiões minoritárias, pensando em pessoas com deficiência, enfim, você pode agregar a questão de classe. Isso, quais são as vozes dessa pirâmide que você está escutando, né? E que você está fazendo jornalismo, é sobre quem? Então, é um pouco questionar esse lugar, mas não necessariamente falar de um grupo só. Então, isso é bom esclarecer, porque, mas é só sobre um grupo. Não é só sobre o grupo, pelo contrário, é para diversificar mesmo. E a gente tem que sempre refletir a agenda de direitos humanos. Então, que pautas que eu vou contar? Vai para a rua, vai para os movimentos sociais, vamos tentar escutar quais são as questões que a gente precisa colocar em debate, em pauta. E, claro, isso não vai tirar o rigor de análise, de dados e de investigação. Né? Porque eu escuto muito, não, porque então isso é só defender uma causa e está tudo certo, então não precisa trazer muito dado nem nada disso. Não, pelo contrário, você está indo contra a corrente, então aí você tem que justificar mesmo e mostrar que isso que você está falando tem evidência, está embasado em algum lugar. Então, aí que você tem que trazer dados mesmo, fazer jornalismo de dados, investigação, é muito importante usar até a inteligência artificial, o máximo também possível, né? Para mostrar isso que você tá apresentando. E por que isso importa, né? Porque, estamos aqui falando disso, mas por que eu não posso fazer meu jornalismo geralzão e tá tudo bem? Porque o jornalismo feminista decolonial, ele conta as histórias que precisam ser contadas. Ele é representativo, a partir da perspectiva das pessoas que estão sofrendo aquela realidade. Imagina você ir num médico, e aí o médico não te pergunta o que você está sentindo. Ele só determina para você o que você está sentindo. Você fala, peraí, eu sou a pessoa afetada aqui. É um exemplo meio bobo, mas é isso, né? Eu sou a pessoa afetada aqui, mas ele nem me escuta. Imagina, o jornalismo está lá para falar das questões e dos desafios das pessoas que elas estão vivendo. Você chega lá e determina o que ela está vivendo. Você nem escuta. Você não escuta essa pessoa afetada. Então, assim, é um jornalismo que não é justo, né? Que não é representativo. Então, às vezes você não vai determinar e denominar como nome que você faz jornalismo feminista decolonial, mas você já talvez já está até fazendo. Né? Então, é um pouco sobre isso também, não é sobre rotular. Né? É sobre a prática, menos falar que é uma coisa, mas na prática o que tem ali para mostrar isso, né? Então, é mudar essa dinâmica de poder, não só de pensar a pauta, pensar as fontes, pensar a notícia, mas também pensar quem está fazendo essas matérias, né? Porque essa diversidade, ela não vai vir do nada, ela vai vir de quem vive a experiência, né? Na pele. Então, você tem mulheres na sua equipe, você tem pessoas negras na sua equipe, tem pessoas diferentes, de diferentes regiões do Brasil na sua equipe, para pensar, opa, sou do norte, aqui vocês nem estão me escutando, né? Porque a pessoa do norte, ela vai saber poder te falar isso, porque se você é do sudeste aqui, a gente tranquilo, não querendo escutar as outras vozes, talvez não vai se questionar. Ou talvez através de uma leitura, de um estudo, de um aprimoramento, a gente vai pensar, não, estamos aqui centralizando vozes muito no sul e no sudeste, vamos mudar? Então também pode surgir isso. Mas é importante essa diversidade, essa representatividade. Então a perspectiva feminista decolonial, ela importa para isso mesmo, para a gente poder diversificar ainda mais, e como eu disse, não é só sobre as matérias, mas sobre quem está ali por trás também. Então, todo um processo, essa visão não é só sobre uma editoria. Vou fazer aqui uma editoria de gênero no meu jornal. É um avanço, é alguma coisa, mas não é sobre isso. O jornalismo feminista decolonial, ele parte do princípio que você está aplicando essa ideia em todo o seu jornal, desde fazer jornalismo, né, e atrás também, quem está fazendo tudo isso.
E aí uma frase interessante que eu trouxe aqui, porque esse tema todo surgiu desse artigo, né, que eu escrevi com a EJNet, tanto em português quanto em inglês, e eu entrevistei algumas jornalistas que estão fazendo, né, esse tipo de jornalismo, né, falando que fazem ou não necessariamente, mas estão fazendo na prática. Uma delas, a Catarina Ruiz Navarro, ela é diretora da revista da Colômbia, que chama Vulcânicas, e ela me respondeu uma coisa muito interessante quando eu perguntei para ela assim, mas não é jornalismo ativista? Né? Porque muita gente fala isso não é jornalismo, isso é ativismo. Eu lembro já na faculdade de ter gente falando nessa perspectiva, um pouco contra essas ideias que nós estudamos na teoria, de objetividade, de neutralidade, né, que existem assim, né, como comentou o Daniel no início. E ela traz essa frase, né, que ela acredita que todo jornalismo tem intenção e objetivo. Eu achei isso muito forte. E ela fala: se você não sabe qual que é a sua intenção, o seu objetivo, provavelmente o que você está fazendo é só jogar a sua energia para repetir as coisas do jeito que elas estão. E como que as coisas estão, gente? Como que as coisas estão? Estão patriarcado, estão no capitalismo, estão. Então você só está repetindo essa ideia que está aí. Né? Então você não está criticando nada, você não está fazendo um jornalismo crítico que responsabiliza as autoridades por crimes, né? Pensando em crimes ambientais, por exemplo. Não, e até a questão da igualdade de gênero, porque os últimos dados, né, por exemplo, da Ecomédias, que trabalha junto com a ONU, Ecomédias de 2030, eles trazem, dos 122 países que eles têm os dados, nenhum país do mundo tem igualdade de gênero. Então, cada um tem o seu nível lá, né, uns melhores, outros não, mas igualdade de gênero nenhum tem. Então, se você não está criticando esses sistemas opressores de trás desse sistema, você só está repetindo essa ideia de que está tudo bem, o que está aí. E pensar que a gente é neutro é mentir, né? Porque a gente sabe que todas as pessoas, todos os jornalistas somos humanos, inclusive a inteligência artificial também feita por humanos, ela também vai ser enviesada, né? Os algoritmos são enviesados, então assim, tá tudo enviesado. É melhor a gente assumir a nossa postura, o nosso lugar de fala, nosso conhecimento a partir desse lugar dos direitos humanos, do que ficar negando e acabar repetindo um sistema opressor na vida de muitas pessoas. E por que feminista e decolonial, né? Porque muita gente fala, não, porque só não feminista. E que adicionou a palavra aí, para quê? Então, eu acho até engraçado, porque geralmente eu mesma falo de jornalismo feminista. Eu nem fico falando tanto decolonial, porque para mim já pressupõe que é. Porque o feminismo ele já é interseccional. Para mim, já entra todas as pluralidades de pessoas dentro da causa. Mas é importante repetir, porque muitas vezes se trata de uma questão de um feminismo que às vezes quer tratar só um grupo de pessoas, né? Ou um grupo de mulheres, ou um grupo de homens em particular. E o decolonial, ele traz essa perspectiva, inclusive ele nasceu aqui na nossa região, na América Latina, né? Por um clamor mesmo, olhe para nós, olhe para as nossas necessidades. Enquanto as mulheres, no caso do movimento feminista, resumidamente, elas estavam pedindo, as mulheres brancas, pedindo direitos laborais, eu quero trabalhar, eu quero ter inserção laboral, as mulheres negras que já trabalhavam há séculos, falam assim, não, nós estamos querendo outras coisas, a gente já trabalha na lavoura, trabalha na agricultura, trabalha cuidando dos filhos das brancas. Então, as questões dentro da sociedade, elas são diferentes, a gente não pode universalizar. Ah, então o que eu vou falar no meu jornal, eu vou falar, por exemplo, vamos pegar um exemplo de pauta aqui. Eu quero falar da fertilização in vitro, né, do FIV. Aí eu vou fazer uma matéria super legal que vai abordar, e eu já penso que, olha, já é interessante, eu estou trazendo uma matéria com pauta de gênero, isso tá legal. Beleza, aí eu pego essa matéria e vou falar da questão de quem não tem acesso infelizmente, às vezes tem dificuldades ali de ter filhos, vai ter essa funcionalidade como uma opção. Aí você traz isso como uma tecnologia legal que está chegando no Brasil, está chegando no SUS, que não sei o quê, e ainda não chegou no SUS, né? Ainda está no privado, infelizmente. Aí você fala que é uma possibilidade, que não sei o quê, estou pegando um exemplo extremamente aleatório, nem sei quais são as condições do FIV hoje, tá? Só para a gente pegar aqui um exemplo. Vamos lá. E aí você fala, né, que todo mundo pode ter acesso, aí você fala de pessoas ali querendo ter esse acesso, enfim. Gente, o FIV é uma das particularidades, né, uma das funcionalidades para ter filhos mais caras que existe, fertilização in vitro. Quem tem acesso a essa fertilização in vitro? Quais são os casais que têm acesso a isso? Né? Questão financeira, raça, até questão migratória mesmo. Tem várias, nossa, aqui tem várias pautas que poderiam ser tratadas. Então, fazer as histórias de maneira generalizada, sem pensar nas particularidades, nas múltiplas identidades das pessoas, é um erro, né, do jornalismo geral. Então, o jornalismo feminista e decolonial, ele ia pensar, peraí, legal isso aqui, é uma funcionalidade bacana para quem não tem acesso, né,
inclusive não tem, né, tem problemas para ter filhos, tem tido problemas nessas questões reprodutivas. Tá, mas quem vai poder ter um planejamento familiar? Quais mulheres que também podem ter esse planejamento familiar de deixar para ter filhos mais tarde porque elas congelaram os óvulos dela? Será que todas podem? Quanto custa isso no Brasil? Aí você vai olhar numa empresa aqui de Belo Horizonte, por exemplo, eu sei que é quase 20 mil reais, né, para poder fazer esse tipo de tratamento. Então, quais são essas mulheres? Quais são essas camadas da história que a gente pode trazer? Inclusive, vai deixar essa história muito mais rica, né? Poder trabalhar essas diferentes camadas que tem ali daquela questão. Então, é por isso que é feminista e decolonial. Você vai pegar essas diferentes identidades que sobrepõem as pessoas. Nenhuma pessoa é só uma coisa. Né? E aí pensar nessa audiência não universal que eu falava anteriormente, né? Porque se eu for pensar que eu vou contar a história de mulheres que tiveram acesso ao feed, nossa, que massa! Inclusive, bem legal. Mas aí, será que eu não vou ter aquela crítica de trazer, tá, essas mulheres, sei lá, elas têm uma renda X, por isso que elas tiveram acesso. E aí eu trago a história de uma outra, por exemplo, que não conseguiu porque ela não tem aquela renda X. Seria interessante. Então, eu posso continuar trazendo as vozes das mulheres com mais condições, mas eu também vou dar voz para outras. E é isso que às vezes as pessoas pensam, ah, não, mas é feminista decolonial, então eu não posso mais escutar mulheres brancas ricas. Ou eu não posso mais escutar homens brancos ricos que estão na investigação. Não é sobre isso. É só sobre pluralizar as vozes. Você pode continuar escutando todo mundo. Então, é só um pouco sobre pensar disso, de descentralizar o poder, como eu tinha falado anteriormente. E aí eu vou para alguns exemplos práticos. Não sei se alguém tem alguma pergunta, se o Daniel trazer alguma coisa. Eu vou te interromper um instantinho, porque esse último ponto eu achei muito curioso, que se associou com algo que eu vinha refletindo, e não só eu, mas lendo em outros textos, né, de como encontrar a diversidade na universalidade, né? Não o que é aquilo que você dizia no começo, né? Não é só falar de um grupo específico, mas de construir diversas vozes, trazer, né? Aumentar a gama, os nuances das pessoas. Uma pessoa tem várias nuances, várias pessoas, então traz um conjunto complexo. E aí eu achei curioso isso. Isso ficou, né? Como encontrar. É uma pergunta, mas assim, mais um ponto retórico, mais de provocação, né? Como encontrar essa diversidade na universalidade ou o oposto também. Como encontrar. O oposto fica melhor até. Como encontrar a universalidade na diversidade, né? E acho que vem daí justamente de você construir, né? Mostrar diversas gamas, aí, diversas nuances que a vida nos mostra. A gente recebeu uma pergunta aqui enquanto eu dizia, da Débora Pinto. Pluralizar ou priorizar as vozes silenciadas? Ela pergunta. Uma boa pergunta. Primeiro, na sua retórica, eu acho que é a grande pergunta, né? Acho que é uma pergunta para a gente levar, sei lá, para o doutorado e para a vida, para o nosso fazer jornalístico. Eu acho que se a gente tiver essa pergunta sempre com a gente, eu acho que o exercício de ser jornalista mais plural, um jornalista que responsável com aquele conteúdo, que eu chamo de feminista decolonial, mas você pode dar outro nome também para isso, né? Ah, não, externa, meu jornal, se eu falo que sou feminista, eles vão me demitir, eu não vou ter tal matéria. Tudo bem. Inclusive, tem certos países que a gente não pode, né, falar, inclusive, a palavra feminismo, para alguns países. Eu Uhum. conheço algumas companheiras, né? Então, assim, tá tudo certo, por questões religiosas, por questões redacionais, mas a gente pensar isso na prática é o mais importante, né? Então, eu volto nesse ponto, assim, e você levar essa pergunta sempre: será que aqui eu não estou universalizando demais? Será que isso aqui eu não estou. Será que eu estou pensando na questão de raça aqui? Será que eu estou pensando na questão de gênero aqui? Será que eu fui suficientemente plural aqui? É uma questão que eu sempre levo comigo. Eu sempre vou falhar, porque é isso, né? A gente está em aprendizado, então, assim, tá tudo certo. Às vezes, uma outra pessoa vai ler e vai falar assim: nossa, por que ela não pensou aqui em tal ponto? Mas só de você estar fazendo esse exercício, eu acho que já é um grande avanço. Eu acho que é Uhum. uma questão retórica que a gente mesmo tem que se fazer sempre. E é isso, compartilhar também as nossas dúvidas com outros companheiros do setor é algo que gera muito crescimento. Né? Então, o que você acha, fulano e tal, mesmo que você seja freelancer, né, igual eu tô freelancer, é sempre bom a gente ter os nossos contatos ali para acionar, para aprender mesmo, para receber um puxão de orelha, para receber um cutucão, e quanto a gente aprende assim, né? Então, é muito importante. Às vezes, eu estou pensando que esse ângulo aqui é o melhor. Mas será mesmo? Dá uma perguntada, né? Acho que a gente também não precisa ter todas as respostas prontas. Em relação à outra pergunta que apareceu aí, de priorizar ou pluralizar, né? Acho que é os dois, assim, mas se a gente tiver que escolher um, acho que é priorizar.
você prioriza, porque nem sempre também a gente vai dar conta de tudo, né? Então, eu vou dar alguns exemplos aqui agora que focam num tipo de persona, né? Na hora que a gente vai pensar na interseccionalidade, na minha matéria eu não vou conseguir falar da pessoa com deficiência, da pessoa negra, da pessoa pobre, da pessoa... Entende? Eu não vou conseguir, às vezes, falar de todas essas, tá tudo certo, tudo bem. Mas eu tentar priorizar essas vozes é o ideal. Então, eu acho que te respondendo seria, vou priorizar, e se der para eu pluralizar, ainda melhor. Mas priorizar essas vozes silenciadas, eu acho que já é um grande avanço, assim, mas nas pautas a gente sabe como é que é na correria, e na pressão nem sempre a gente consegue ter esse contexto tão detalhado. Às vezes vai trazer uma voz, mas essa voz ela vai trazer aquela aspas que você fala, trouxe tudo, entregou tudo. E aí, né, eu acho que isso também já é muito. Uhum. Foram essa pergunta da Débora, achei bem interessante também, se relaciona muito com o que a gente estava conversando antes. E antes de continuar, eu estava pensando aqui nos tensionamentos, né, que você estava dizendo da prática, né, como a realidade se impõe. Muitas vezes a parte do trabalho se impõe, a gente, né, aceita como é feito para ficar e continuar fazendo, porque ficar de fora também não é muito interessante. E, e como se adaptar? Ou será que só a reflexão nossa basta? Como se adaptar num contexto que às vezes é mais, digamos, adverso a esses novos olhares para o jornalismo? Eu acho que a gente tem que tentar sempre negociar. Não pode baixar a guarda, assim, não. Ah, está, mas eu vou vivendo em disputa, vivendo em... Disputa é bom, antagonismo é bom. Disputa no sentido de briga, não, mas o antagonismo ele é saudável. Eu acho que a negociação é algo muito, muito importante para você trazer enquanto jornalista. Defende o que você acredita, defende a sua visão. Então, a negociação não vai fazer parte, assim, ah, eu não vou conseguir aquilo que eu queria, mas eu já consegui aqui colocar aquela voz que eu não queria um tanto, mas deixou aqui, passou. E aquilo ali já é uma semente, entendeu? Então, assim, começa no trabalho individual mesmo. A gente, às vezes, não vai conseguir mudar todo o sistema. É bem maior do que nós. Sim, Mas eu acredito muito isso na negociação. Quantas vezes eu negociei com editores de setores que não eram necessariamente, como eu disse, que não se rotulavam nesse lugar de feministas, né? Ou de decoloniais, e que eu queria publicar lá, e que então eu tinha também que me adequar a esse espaço, mas aí eu me adequo até o meu limite, que é eu, né? Até, como eu falei da questão da negociação, o que é o mínimo para mim ali? Né? Tenha o mínimo e tenha o máximo. E vai pensando sim. ali, vai tentando negociar. Eu acho que é um pouco disso. Acho que são os tensionamentos dos valores do veículo e o de cada pessoa, né? Sim. E nunca desistir, assim, né? Então, assim, esse ali não deu mesmo. Vamos tentar pensar outros, né? Vamos tentar pensar outro meio de comunicação. Então, mas vai ser tensionamento mesmo. Vai ser tensionamento, Uhum. porque às vezes você está contra, como eu disse, contra uma corrente, mas dá certo. Dá certo até porque tem as organizações, como eu disse, fellowships, né? Para quem é independente e freelancer, ou até para quem está dentro de organizações também é possível, né? Tem Capir, tem Pulitzer, tem, enfim, o próprio JNet também tem, né? O ICFJ, JF, né? Eu sempre me ICFJ. confundo. Sim, também tem fundos. Então, assim, que vão ir nessa linha mais de inclusão de direitos humanos, né? Então é possível trabalhar também de outras formas, né? Ou até mesmo você não tem alternativa. O meu lugar é completamente fechado para qualquer pauta de pluralidade. Faça seu próprio meio de comunicação, né? Eu criei um podcast no meio da pandemia porque eu falei assim, nossa, eu tô vendo tantas realidades de mulheres aqui, e o pessoal falando que violência de gênero estava sendo gerada porque o homem estava morando em casa e era por isso que ele que o número de violência estava aumentando. Tem que trazer um contexto de que, na verdade, essa violência está ali desde quando que essa violência está ali, gente, né? Só piorou porque extrapolou o que já existia, né? Mas então essa falha que eu estava sentindo, eu falei, então eu vou lá falar, vou lá fazer. Então faça seu meio de comunicação, né? Crie uma página no Instagram, crie o seu blog, crie o seu canal. Você tem muitas, sim, possibilidades, né? Múltiplas possibilidades dentro e fora, né? Eu acredito que a gente ainda pode mudar o dentro, né? É possível, mas também, se assim, você não está dando conta e o tensionamento está muito forte, inclusive a gente tem que pensar sempre na nossa saúde mental, em primeiro lugar. Sim. Então, faça um movimento contrário, né? Um movimento contranarrativo por fora, ou faça artigos de vez em quando como freela, em espaços
que são inclusivos, né? Tem muitas possibilidades, acho que a gente não pode desistir, não. E já fazendo essa ponte, o que você nos mostra aqui? São 3 matérias, uma sua. Sim, eu trouxe alguns exemplos para a gente pensar essa questão dessas pautas. Como que a gente pode pensar essa questão do decolonialismo e feminismo na prática, né? E aí, esse exemplo aqui, ele é são exemplos reais, né? Então, tem o primeiro, que eu escrevi até há pouco tempo com a Asmina, que é uma revista feminista aqui do Brasil, né? De crimes ambientais que estão forçando mulheres indígenas na Amazônia a ter que migrar. E aí eu fui lá, fiquei 3 meses no Pará e no do estado do Amazonas, fui até com um fundo com a Earth Journalism Network, e contando essas histórias. Então, eu escutei 10 mulheres indígenas lá que viviam essa realidade, assim, coisas terríveis, que casa sendo queimada, abusos de diversas formas sexual, violência, para forçar que elas saiam de lá, porque elas lutam pelo território, né? E eles estão o quê? Tentando, geralmente são garimpeiros, garimpo legal, e também tem uma questão ali forte de agropecuária, né? Que não necessariamente é ilegal ali naquela região, mas quando ele quer invadir, aí já parte para o ilegal, mas como as terras não são demarcadas, é todos aqueles conflitos no território, né? E aí eu acho que tem exercícios interessantes que eu fiz que eu penso que são nessa linha, né? De pensar como que a gente pode aprender na prática. E eu aprendi muito com essa pauta de descolonizar também meu pensamento, né? Então, acho que a primeira coisa é centrar nessas vozes. Estou falando de mulheres indígenas, eu vou lá escutar elas, não só pensando nelas vítimas desses crimes, mas o que elas estão fazendo? Elas são líderes, então tem uma solidariedade comunitária, elas são lideranças nesses territórios, elas estão resistindo de diversas formas. Uma me contou que ela até armou mesmo um exército de pessoas indígenas lá, com as armas e arcos e flechas, para poder lutar. Então, estão fazendo muita coisa, né? Então, vamos contar essas histórias também. Sem julgamento ali, né? Só contar as histórias nesse nosso lugar de jornalista mesmo, de mediar. E como que elas estão desafiando essas práticas coloniais, né? Não é só naturalizar no sentido de, o agronegócio é a única economia possível para essa região, então é normal que isso esteja acontecendo. Trazer sem essas palavras, mas trazendo uma fonte que reforça essa ideia, é uma coisa bem sutil, né? Não, a gente não traz a opinião assim, mas traz ali de uma fonte, um olhar que vai repetir essas ideias. Então, a gente tomar cuidado com isso, né? E ser flexível. Acho que a coisa que eu mais aprendi nessa história foi deixar a comunidade moldar a pauta. Então, a Earth Journalism Network queria histórias da Amazônia. E por isso eu fui para lá e fiquei 3 meses morando lá. Chegando lá, escutando essas 10 mulheres, praticamente 8 me falaram, Esther, muito legal que você está aqui e está contando essas histórias, mas diversas companheiras nossas, mulheres indígenas no Brasil inteiro, em outros biomas, estão sofrendo esse mesmo problema que a gente está vivendo, e elas estão tendo que migrar para outros lugares. A gente gostaria muito que você trouxesse essas vozes. E não foram, gente, só 2, 3, foram tipo umas 8, 7 me falaram isso. Eu fiquei sem graça, porque não era parte da pauta, não era parte do programa do fundo e nem do editor, nem da minha editora. Então, o que eu faço? Aí eu volto naquela questão da negociação. Porque para mim era uma pauta importante, a questão de trazer vozes plurais. Então, até dentro daquelas vozes que são marginalizadas, tem algumas que sempre se repetem. Tem algumas que todo mundo evoca mais do que outras. Né? Então, quando a gente pensa em pessoas indígenas, na maioria das vezes a gente vai pensar na Amazônia. A gente não vai pensar na Caatinga e no Cerrado brasileiro. Então, como que a gente também pode descentralizar, né, as vozes? Isso também faz parte dessa questão do jornalismo feminista decolonial. E eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer? E eu tive que negociar com o fundo, negociar com a editora e negociar com a população que me pediu isso também. Então, ser flexível é importante, sabe? Não ir fechadinho na sua pauta e tentar fazer o seu máximo, né? No final das contas, a gente conseguiu ter uma sessão da matéria que fosse para falar não só na Amazônia, né? E contar as vozes das mulheres indígenas do Cerrado e da Caatinga. Mas a história principal continuou sendo das mulheres indígenas da Amazônia, mas eu ainda consegui colocar essa parte lá. Isso já é importante, como eu disse, nem sempre, às vezes, a gente vai conseguir o que a gente esperava ali, mas a gente tem que pensar em deconstruir essas narrativas dentro do nosso próprio país. Nem sempre é sobre norte global. Muitas das vezes, quase sempre, é sobre aqui mesmo. Quem cobre pauta nacional, muitas vezes sobre isso aqui. Então, esse é um exemplo de como que a gente pode tentar fazer isso na prática. O primeiro exemplo. O segundo é da DW, né? E aí é um pouco, achei interessante essa matéria, ela é um pouco mais antiga, mas só para a gente pensar como que a gente pode contar histórias da nossa região do sul global que saem de perspectivas de conflito. Né? Então, tem uma tendência a falar do sul global sempre como guerra, conflito, problemas, né? Então, como que a gente pode tentar ajudar a resolver esses desequilíbrios de narrativa, trazendo histórias de soluções também?
Não é ficar só, ai, tem gente que fica falando, não, mas é porque eu estou focando no que é positivo, mas a maioria das vezes está focando no que é negativo. Então, por que também não contar uma história positiva, né, de mulheres que estão resistindo, estão conseguindo fazer, nesse caso aqui, eles estão conseguindo protestar em silêncio, né, são protestos em silêncio, que é uma grande força lá, e que são necessários para que elas possam avançar. Então, também trazer histórias, né, a gente peguei um exemplo internacional, mas a gente pode pensar isso no nacional mesmo, né, histórias que vão contra essa corrente de sempre narrar a gente como negativo. E que no podcast que eu faço, eu fui bem direto nesse ponto que eu falava antes, da gente sempre idealizar o que é de fora, sempre pensar que o que é de fora é melhor. Inclusive, eu vou ser bem sincera, quando eu fui fazer mestrado fora, eu pensei muito nesse lugar também, né? Eu vou fazer estudos de gênero, vou fazer lá fora, porque vai ser legal, vai não sei o quê. Cheguei lá, eu achei que o mestrado daqui, os mestrados do Brasil, são bem mais aprofundados, a parte acadêmica, nossa, não está por trás, assim, em nenhum nível. Então, o aprendizado que a gente tem na vida pessoal, mas que a gente também pode levar essas ideias para o jornalismo, de pensar, será que eu estou idealizando aqui tal universidade, tal fonte, tal dado? Que são coisas que a gente faz sem perceber, são muito sutis. Então, é um pouco sobre isso, e aqui eu escutei mulheres que moraram fora, estão voltando, algumas voltaram para lá de novo, porque também não é sobre demonizar, né? Então, tem que ficar aqui. Tem que ficar aqui no Brasil, não posso ir para outro lugar, não posso estudar fora, não posso estudar inglês, não é sobre isso. Né? A gente tem que sair dessa polarização ou binarismo de uma coisa ou outra. Não é sobre isso. Algumas até, inclusive, ainda moram lá, no exterior. Mas é uma questão de como que eu vou olhar para a minha cultura, para o meu lugar no mundo, como que eu vejo os conhecimentos produzidos da minha região em relação a esse outro universo que se impõe. É um pouco sobre isso. E aqui tem alguns outros exemplos, mas eu não sei se o Daniel quer dar uma entrada aí ou se a gente continua nos exemplos. Não, podemos seguir. A gente também tem que parar de reproduzir essas questões, por exemplo, da segurança pública, né? Eu peguei um exemplo aqui positivo no caso, mas tem vários que são bastante complicados em relação a isso. Por quê? A maioria das vezes a gente está reproduzindo sistemas racistas mesmo, sistemas racistas de opressão e colocando os homens negros, principalmente os homens negros, nesse lugar de mais violentos, né? E não é só o Brasil que faz isso na perspectiva midiática. Os Estados Unidos também faz muito isso, né? E sempre colocar, repetir esse lugar. Então, o que a gente pode fazer para tentar desconstruir isso? E aí eu trago até, deixa eu pegar até aqui a palavra que eles trouxeram, que eu achei essa matéria que foi uma matéria bem curta. Você vê que é uma matéria de cidade, uma matéria que foi feita sem muito contexto, né? Não é uma reportagem aprofundada, ou seja, a gente às vezes dá desculpa que na pressa não consegue fazer uma coisa mais aprofundada, mas trouxe uma fonte, que é aquilo que eu falei. Às vezes uma fonte, com uma aspas específica, né? Já faz uma grande diferença. E a fonte traz o seguinte, que ela está analisando esse dado que eles estão trazendo, né? De por que são os homens negros que têm maior chance de ser assassinados no Brasil. E a fonte, que é uma especialista em questões de violência pública, fala que é uma herança, não é porque os homens estão morrendo mais, é uma herança maldita da nossa história colonial, que é a herança do racismo, que subsiste desde os tempos coloniais até hoje. Todo ano, quando a gente faz esse tipo de análise, a gente vê essa discrepância tão grande entre mortes de negros e não negros. Então, já é importante você trazer, você fala, nossa, mas é só uma aspasinha. Mas eu já acho que isso já é muito, porque você não está falando só, olha isso aqui e acabou. Numa nota que é uma nota rápida, uma nota curta, mas você já traz, olha, não, tem uma conexão lá atrás. De que maneira que essas pessoas são vistas na sociedade e como que elas foram inseridas e reinseridas na sociedade, se foram, e quais são as consequências disso no mundo atual. Então, você não só fica ali naquele, muitas vezes, reproduz ideais racistas, ideais de meritocracia, né? Tem muita coisa ali que pode ser reproduzida se você não tem um posicionamento em relação a isso. Então, no nosso lugar enquanto jornalista, não opinativo, no caso aqui, a gente vai trazer fontes que vão tocar nesses pontos que a gente acredita que são necessários sobre essa questão. E também diversificar as pautas, né? Então, se eu sempre vou falar sobre essa realidade de pessoas negras nesse contexto de mais violência, que é algo que se repete nos dados, e eu tenho que mostrar os dados, então por que não também não contar histórias de soluções, né? E aí, um questionamento que vem, assim, que pessoas já me questionaram muito sobre isso, assim, Esté, mas eu tenho que citar que as pessoas são negras, muita gente acredita que isso é racista, né? De citar que as pessoas, citar a identidade, né, das pessoas, mulheres ou negros. Eu acho que é um tópico muito delicado, mas que eu acho que é importante se a gente, enquanto jornalista, enquanto mídia também, esteja consciente de por que eu estou destacando raça ou por que eu estou destacando gênero, né? Eu acho que os dois pontos, raça e gênero, entram nesse exemplo, assim, né? Me se torna racista quando você está perpetuando estereotipos,
prejudiciais, né, na minha opinião. Mas você enfatizar a raça com a relevância necessária para você quebrar essa ideia depreciativa, ou por descrever algo, não vejo problema. Mas então, nesses Sim. casos aqui, um é mais na questão descritiva de um dado, e o outro é numa questão justamente para tentar quebrar com essa ideia, né, de que as pessoas negras não vão alcançar essa possibilidade de empreender, por exemplo. Então, eu acho que Depende ainda como você... né? Oh, desculpa, te Não, interrompi. Depende como você emprega, né? Em qual contexto e o que você quer dizer com aquilo. com certeza. Então, muitas pessoas me perguntam, por que você está citando que mulheres e tal? A gente ainda está numa sociedade que não é equitativa, né? A gente não está com todo mundo no mesmo nível, então a gente ainda vai ter que repetir essas identidades, né? A era da crise das identidades, mas é necessário até a gente conseguir talvez chegar num lugar que a gente, numa sociedade ideal, que a gente não precisa estar falando sobre isso, né? Que o meu mestrado não exista, mestrado de estudo de gênero, não vai precisar. Olha que maravilha. Eu fiz um estudo para não precisar, inclusive um dia que ele não exista. Esse é o objetivo, né? Esse segundo exemplo aqui é do Jacobin, né? Se não me engano. Jacobin É. Brasil. E aí ele traz uma pauta que é muito interessante, muito boa, mas ele teve um grande problema, assim, ao ler a matéria. Então ele fala, olha, os países ricos estão exportando colapso climático para o sul global. Massa demais, está tratando aqui a questão do racismo ambiental e de como que a gente está sofrendo mais por isso, sem ser os maiores produtores desse sistema todo, né? Então, produz lá, e é a gente que sofre aqui com a enchente, com todas as consequências desse, dessas questões climáticas, né, mesmo, das mudanças climáticas. O problema dessa matéria é na questão, ele traz uma pauta importante, mas na matéria em si ela não traz uma fonte sequer do sul global. Mas foi uma tradução e a matéria foi feita lá, mas não interessa. O jornalismo feminista decolonial ele é para todo mundo, para todas as regiões, né? Inclusive eles estão falando de como que a gente está sendo mais afetado. Você lembra do exemplo do médico? Acho que era um pouco isso. Estão falando que a gente está sendo mais afetado, mas ninguém perguntou a gente como. E aí eles Exato. trazem as fontes de uma pesquisa que é muito interessante, e de fato, que eu acho que é da Suíça, se não me engano agora, e que eu acho que tinha que trazer mesmo, porque foi essa pesquisa que trouxe essa questão como uma pauta, né? Então tem que entrevistar mesmo pesquisadores e pesquisadoras. Mas será que só isso é suficiente? Será que eu não vou perguntar também a uma pesquisadora do Sul Global como que eles estão sendo impactados sobre isso? Né? Ou comunidades daqui, qualquer um dos países do Sul Global? Então, assim, é um pouco pensar também aquilo que eu falei na prática, né? Não é só pensar a pauta, mas pensar na minha prática. Será que eu também estou pensando essas questões feministas e decoloniais na prática? Então, é um pouco isso, assim, porque eu trouxe esse exemplo, que é um pouco que ele faz uma parte, mas ele não faz tudo. E aí eu preferiria, como eu disse, uma das pessoas perguntou, de priorizar as vozes, né? Eu prefiro priorizar as vozes nesse caso. E aqui um outro exemplo da questão da cultura do estupro, que eu achei interessante, é que ele faz uma conexão de como que essa ideia de miscigenação, que muitas vezes é vista e vendida como positiva, né, em relação ao Brasil, que nós somos um povo miscigenado e muito bom isso. A gente sabe que não existe democracia racial no Brasil. É falso, né? Então, pensar que isso também é positivo é extremamente complexo. Então, trazer vozes que vão contra essa ideia, que nos dados a gente vê que não existe democracia racial, inclusive o primeiro dado ele já mostra isso, né, da primeira matéria, é importante. E aí elas explicam como que a questão do estupro está conectada lá atrás no colonialismo, de como que essas pessoas brancas que chegavam aqui, os homens brancos europeus, né, na época, já estupravam os corpos femininos e acreditavam que os nossos corpos não valiam nada e estupravam todas as mulheres daqui, como essa miscigenação se deu por fruto disso. E como que essa cultura do estupro permanece até hoje. Então é interessante também fazer essas conexões, a matéria que talvez vai demandar, né, numa matéria de notícia do dia a dia, demanda mais contexto, mais investigação e mais tempo do jornalista. Mas trouxe aqui um primeiro exemplo, que era uma notícia mais nota de cidade, que trouxe uma aspas, que já foi muito interessante, apesar de eu não falar, nossa, isso aqui é completamente desconstrutivo. Não, mas já trouxe uma aspas, acho que já é bem bacana num trabalho do dia a dia, é um trabalho possível, né? E um outro exemplo de que você vai ter mais tempo para trazer um contexto, trazer uma fonte para poder falar mais disso. Agora, falando só de gêneros dissidentes, porque muita gente fala o que é dissidente, né? No artigo eu trago essa questão do gênero dissidente, que não é só sobre mulheres e homens, mas os outros gêneros também que existem, né? Então, o que são gêneros dissidentes? É aquele gênero que sai do binário masculino e feminino. Então, transgêneros, fluidos, queer, não binário, né?
E essas sessões, essas pessoas, na verdade, eu percebo que elas estão muito agregadas em sessões, justamente. Então, é o dia das mães, é o dia das mulheres, é o dia da visibilidade trans. Aí, enquanto meio de comunicação, eu vou lá escutar essas vozes. Isso é negativo? Não, acho que é bom que está escutando, né? Que bom que está fazendo o mínimo. Que bom que está fazendo o mínimo, mas eu acho que o nosso trabalho de jornalista é fazer mais do que o mínimo. Então, escutar essas vozes, quando a gente vai falar de esporte, né? Eu nunca vi, pouquíssimo, né? Tá falando da Copa do Mundo, vamos lá escutar um experto de esporte que é trans. Mas não é para falar de esporte trans, é para falar de esporte, né? Então, por que que sempre tem que agregar essas pessoas em pautas que são de questões de gênero? Né? Então, vamos falar de tecnologia, vamos falar de política e ciência, não necessariamente em questões de gênero, com essas pessoas que são de gêneros dissidentes, com mulheres também, né? E falar com homens em questões que poderiam ser completamente consideradas femininas. Então, um pouco desconstruir essas ideias é o nosso trabalho de jornalista que tem essa perspectiva feminista e decolonial. Na prática, é um pouco isso aqui, eu reproduzindo isso que eu já falei antes, e não é sobre excluir homens, é escutar homens também, mas é ver esses sistemas e como eles afetam as pessoas de maneira diferente, né? E eu acho que isso é um bem para todo mundo, né? Um jornalismo que, imagina um jornalismo que não fala e não escuta mais da metade da população do mundo. Pensando no Brasil, né, nossa, mais do que a metade, as mulheres são mais do que a metade da população, um pouquinho mais da metade da população do IBGE. Então, você imagina um jornalismo que não fala mais da metade da população. Ele é um jornalismo representativo? Não, ele é um jornalismo parcial. Então, é importante a gente atravessar essas questões de é isso ou é aquilo, sabe? Jornalismo feminista não é só sobre mulheres. Então, só para repetir um pouco isso e pensar, perdão, pautas que vão além desse mínimo, como eu disse, né? De só falar com mulheres quando for sobre temas específicos. E por muito tempo o jornalismo, quando ele falava de mulheres, tinha aquela seção feminina, né? Quem nunca leu essas revistas, né? Eu mesmo adolescente tinha essas revistas, né? Do que é ser feminino, né? E ali já dita as pautas do que é ser feminino baseado nesses estereótipos, né? Na seção feminina eu nunca vi esporte. Era só estética, saúde às vezes, mas é uma estética muito voltada também para padrões do que as mulheres deveriam ter no corpo, não deveriam ter. Então, o que é esse feminino, jornalismo feminino, né? Desculpa que eu vou beber um pouco de água. Melhor, mas o que é esse jornalismo feminino, né? Historicamente, a gente vê que ele era completamente baseado em estereotipos do que é ser mulher. É muito perigoso cair nesses estereotipos, né? E aí, o que a gente precisa, então, né, para fazer esse jornalismo feminista decolonial? A gente precisa escutar essas vozes marginalizadas, desafiar as estruturas do poder. É uma síntese aqui, né? Eu já falei isso tudo. Promover interseccionalidade, recuperar e reinterpretar o conhecimento é muito importante. Então, se uma população foi construída, né, a partir dessas ideias coloniais ali que a gente nem pensa, a gente só repete. Fala Delbreu, fala denegrir, falamos palavras que depois a gente vai descobrindo o contexto histórico delas, o que elas têm por trás, e fala, nossa, vamos reinterpretar isso aqui, vamos parar de falar isso, né? Porque as indígenas como preguiçosas, ideias muito antigas, né? Que a gente precisa recuperar a nossa história e reinterpretar e permitir que as vozes possam recuperar as histórias delas também, né? Então, no nosso lugar de pensando em jornalismo não opinativo, é deixar que essas pessoas que já têm voz, eu não acredito muito nisso de dar voz às pessoas, elas já têm voz. É só dar um espaço para que elas possam amplificar, né, e ecoar as vozes delas. E o que evitar? Esse modelo capitalista que muitas vezes, não tem tempo, que dá muita desculpa, né? Reforçar estereótipos, que assim, já passou essa época. E, né, que não dá. E também tomar cuidado para não apagar o conhecimento, né, e apropriar de conhecimentos que existem que não damos fonte, né? Então, assim, está escutando uma voz de uma fonte que ele está falando conhecimento indígena, né? Então, assim, tomar cuidado com isso também para não apropriar. E aqui eu só vou trazer rapidamente, vou mostrar rapidinho, não vou ficar lendo muito, não. Alguns exemplos, né? Jornalismo tem feito isso, eu faço isso aqui no. Eu faço essas teorias aqui na prática no podcast, e que aí eu falo sobre vários temas, né? Mas aqui vou dar outros exemplos, Alma Preta, que tem inclusive um manual de redação muito massa, antirracista, para quem tem interesse, dá uma olhada. Eles falam de todos os temas, mas principalmente esses aqui que eu citei, vale muito a pena dar uma olhada. A Asmina, né, que eu estava até como produtora lá de jornalismo, que tem um trabalho muito legal, principalmente com inteligência artificial, quem tem interessado em dados e tal, vale a pena dar uma olhada em relação ao aborto, principalmente, essa pauta são muito fortes. O ECO, para quem está interessado em questões de meio ambiente, eu acho as matérias deles bem profundas, eles trazem esse contexto que eu estava falando
sem citar necessariamente como feministas e decoloniais, né? Mas quando você vai ler as matérias, fala, nossa, pessoal bem plural, tá dando vozes aqui para o pessoal, tem um jornalismo bem interessante. Nós mulheres da periferia, que elas trazem todos os temas nessa perspectiva periférica e feminina. Como eu disse anteriormente, não é sobre fazer jornalismo só sobre um tema, né? Sobre Sim. todas as editorias. E aqui outros exemplos, no geral, assim, Gene Número, Portal Catarina, Mídia Ninja, Amazônia Real. Tem uns aqui que são, inclusive, indígenas, que é a Rádio Yandê, Papo Parente também é bem legal, um podcast. Eu acho que é pensar diferentes formatos também, né? Isso é possível de fazer com humor, né? Tem gente que faz quadrinhos, tem vários formatos, podcast, matérias investigativas, matérias mais curtas, dá para fazer de todos os formatos mesmo, assim. Então não tem tem que ser aquela investigação de 3 meses. Não, pode ser um vídeo de 1 minuto que você vai fazer lá, né? Ou um quadrinho trazendo uma questão mais irônica com, tipo o Trevor Noah, né, do Daily Show, assim. Tem vários modelos, né, para a gente pensar e fazer. Então é um pouco isso, assim, reportar dando agências para as pessoas, pensar também avançar direitos, né? Acho que é o nosso maior objetivo enquanto jornalismo feminista decolonial como que eu posso fazer que essa matéria aqui avance direitos? Então, conectar as vozes com congressistas, conectar a sua pauta com quem está no poder, com as políticas, para fazer avançar políticas públicas e leis, né? Em relação àquele tema que você está tratando. Acho que isso também é crucial. E é isso, vou finalizar por aqui e agradeço muito essa oportunidade. Obrigado, Esther. A gente que agradece você estar aqui compartilhando esse conhecimento. A gente tem 50 minutos de webinar. Vou dar mais um tempinho aqui se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta. Pode mandar que eu interpelo a Esther. Esther, teve uma dúvida que surgiu aqui num 4 slides atrás seu, que era sobre era o que não fazer. Você pode voltar nele, por favor? Aproveitar que Sim. a gente ainda está compartilhando a tela. O que evitar? O que evitar isso? A parte do ser modelo de mídia capitalista, eu não entendi. É Seria. um pouco nessa desculpa, que eu escuto muito isso, inclusive na época que eu estava fazendo mestrado com outros jornalistas, que era um mestrado multidisciplinar, então tinha advogada, tinha todo mundo lá querendo pensar a perspectiva de gênero para os temas deles, né? E algumas outras jornalistas falaram muito isso assim comigo, a gente está no modelo de mídia capitalista que eu não tenho tempo, simplesmente eu não tenho tempo para pensar nisso, para trabalhar com essas questões, eu preciso publicar minha matéria e ponto. Acho que é um pouco sair desse modelo. Às vezes você vai estar numa mídia capitalista, mas o seu mindset, né, o seu pensamento, a sua maneira de fazer jornalismo não pode estar nesse modelo de eu não tenho tempo. A gente, inclusive, uma coisa que eu falei no webinar de JNet em inglês, que uma coisa que ele me perguntou, né, o Devin lá, ele perguntou uma coisa que a gente tem que fazer, Esther. E uma coisa que a gente tem que fazer, que eu falei para ele, é que a gente não tem desculpa. Então, esse primeiro ponto, para eu me explicar um pouco isso. Eu não sabia, ou eu fui fazer essa matéria eu não sabia que tinha essa palavra, fazer uma conexão lá com racismo, ou que eu tinha que trazer voz tal. É o nosso para casa, enquanto jornalista. Estudar, fazer o exercício, de estar consciente desses sistemas de opressão. É o nosso trabalho constante, como eu disse antes, também meu, de ler, de tentar entender como que eu faço isso e reproduzo isso na minha vida, tanto pessoal quanto trabalho, né? Mas pensando no jornalismo, né? Então, assim, essa desculpa um pouco de que eu estou ali nesse fluxo do capitalismo, então eu vou, sabe, continuar reproduzindo isso, assim, porque sim, porque é o que tem. Não, né? A gente está aqui para evitar exatamente que essas coisas aconteçam enquanto jornalistas, né? A gente tem uma responsabilidade de fazer essa mediação de forma mais responsável e precisa e plural possível. Então, nesse ponto de ser modelo de mídia capitalista, eu trago essa palavra modelo, né? Para a gente não ser um modelo repetindo isso, assim. Tá. Às vezes você vai estar num sistema, você vai estar lá no jornal, que inclusive é um jornal super massa, e você gosta do que você faz, você não tem que se demitir, isso é aquilo que eu falei antes, né? Mas é estar sempre naquela negociação e tentar fazer aquele seu para casa de deixa eu tentar pensar isso aqui, deixa eu tentar pensar essa pauta aqui de uma maneira mais plural possível, né? Ou como que eu posso tentar conectar aqui com uma voz que eu não tinha pensado antes. Acho que fazer o nosso para casa é necessário, é importante, e evitar de ir um pouco nessa onda de, não, as coisas estão assim, então, sabe? É Assim serão. um pouco isso. As coisas estão assim, assim serão. Sair É, nasci desse assim como morrer pensamento. assim. Às vezes a Exato. gente ficou assim, mas
dá para mudar, né? Dá para fazer diferente. Você falando nesse último ponto aí, o que me veio foi muito os pequenos atos também, né? Então, você para, relê sua matéria, e, 5 fontes entrevistadas, 5 homens, por exemplo, de universidades, por exemplo, do Sudeste. Acho que pequenos atos, né? Às vezes, como você bem falou, não dá para a gente mudar o sistema e às vezes o calo aperta e a gente tem que saber, né? Manter Hum. ali a renda, se bancar, etc. E são escolhas que a gente tem Total, que super tomar. entendo. Inclusive, Mas como freela, esse, entendo muito, mas dá para fazer até, inclusive, sem perceber. A gente dá para até enganar os editores, olha a brincadeira, né, a parte. Mas, assim, sem perceber, mas vai dar mais trabalho? Vai, porque você está indo contra a corrente, então vai dar trabalho. Eu lembro que eu fui tentar pegar fontes cientistas do Norte, eles não estão sendo citados nas revistas científicas, eles não estão aí disponíveis, não é o primeiro nome que vai aparecer no Google para você no Google Scholar. É um trabalho que a Uhum. gente tem que fazer mesmo, né? De esforço. Infelizmente, a gente ainda está no lugar que a gente vai ter que se esforçar para colocar essas vozes nos espaços, né, narrativos, porque realmente é contracorrente. Aí você tem que ir lá na universidade, investigar os nomes das pessoas, ver a pesquisa, ver se aquilo te interessa. Então, assim, demanda um esforço mesmo, mas não é necessário. Né? Senão a gente vai só aquele nome ali de sempre, tal fulano, sempre fala de tal coisa, então vou escutar ele. E vai, a gente só repete o mesmo, né? E é isso, principalmente na TV, você vê as mesmas faces ali repetidamente. Os canais de notícias 24 horas, mesma pessoa falando do conflito na Palestina, de ficar atento. Não só uma pessoa pode falar sobre esse assunto, né? A gente Sim. recebeu uma pergunta aqui da Mariana Gomes. Esther, ao ouvir-te aqui da Alemanha, uma pergunta: como ter a certeza que estamos a promover e não apropriarmos-nos das histórias? Eu penso muito nessa questão do lugar de fala. Sim, nossa, total. Inclusive, eu fui imigrante um tempo aí na Europa também, te entendo. É, a gente sempre é um questionamento muito, muito bom, muito saudável. Que bom que você tem, né? Que ótimo, já é um bom questionamento. Eu acho que parte também do momento que a gente pode pensar colaborações, né? O jornalismo feminista decolonial, ele não passa muito nesse lugar individualista, assim. Tudo é muito colaborativo e pode ser colaborativo, muito enriquecedor nesse sentido, né? Aquela matéria que eu dei o exemplo de crimes ambientais, né, na Amazônia, foi a Amazônia brasileira e colombiana. E aí eu não tinha condições pelo fundo de ir lá na Colômbia, sabe? De escutar essas vozes indígenas lá. E eu fiz uma parceria com uma jornalista lá, né, da Colômbia, e ela fez algumas entrevistas que eu precisava lá em loco. Você imagina a riqueza que isso traz para sua matéria, você ter uma pessoa lá em loco para poder trazer aquela voz, né? E ao mesmo tempo eu não estou pegando aquele lugar, tipo, apropriando também, sabe? Um pouco. Então, é muito legal a ideia de jornalismo colaborativo, né? Então, você está aí na Alemanha, mas isso não te impede de fazer uma história transnacional. Inclusive, que rico isso pode, né? Que riqueza que isso pode ter. Então, você escuta vozes daí, você colabora com alguém né? Pensando aqui na questão do ambiente, mas você pode perguntar outras pautas, né? Outras questões. Você colabora com alguém lá na África, você colabora com alguém lá na Ásia, e você já tem vozes diversas, você já está trazendo uma riqueza para a sua matéria. Então, assim, tem essas possibilidades de colaboração que eu acho que tira um pouco esse peso da gente de, eu tô aqui e daqui eu vou falar de uma realidade que eu nem tô vivendo mais, ou, sabe, tem outras formas de tentar fazer também. E o jornalismo decolonial, ele parte muito sobre isso, assim, dessa colaboração e sobre dar espaço também para jornalistas que estão naquela região, que às vezes você não vai conseguir ir, né? Ou eu vou conseguir ir, mas você colabora também, colabora com um fotógrafo local, né, com uma fotógrafa local, paga uma ilustradora daquela região específica ali, né? Eu tenho uma tendência muito a fazer isso nesses projetos também de freela, assim, eu pego alguém para fazer, para chamar assim para o projeto, você topa fazer tal essa coisa, eu tento pegar sempre pessoas que às vezes não iam ser chamadas, sabe, para esses projetos também. E eu acho que já é um exercício dessa questão do lugar de fala, porque assim, se eu for pensar, eu tenho que ser dessa identidade para falar sobre isso, eu acho muito redutor. Eu acho que a gente, sabendo que do nosso lugar de fala, né, na nossa situação, que até a Hannah Arendt fala isso, né, do conhecimento situado, de onde eu tô ali, eu sei que eu sou, sou uma brasileira aqui na Alemanha, beleza? Eu sei do meu lugar de fala, mas eu quero apoiar essa causa através do jornalismo, através das narrativas. Isso também é importante, isso também está no movimento para direitos humanos, né? Tá para fortalecimento da democracia. Então, isso importa, sabe? Então, não é sobre tomar lugares, mas é sobre somar forças. Eu acho que também é um pouco sobre isso. E você não
não está necessariamente se colocando nesse lugar daquela pessoa, né? Inclusive, como na reportagem não opinativa, isso nem vai entrar em questão, assim. Agora, eu vou fazer um texto opinativo do lugar de uma mulher negra, do que é ser mulher negra, ou do racismo enquanto mulher branca, um exemplo. Nem sei da questão da raça dessa pessoa, mas dando um exemplo. Uhum. Aí sim é problemático, né? Um papel opinativo, que já entra. Acho que aí tem questões e questões, mas pensando numa reportagem jornalística normal, eu acho que tem essas possibilidades aqui que eu falei antes, de jornalismo colaborativo, e também de pensar que você está somando por uma causa maior, assim. Né? Então, ficar tranquilo em relação a isso também, eu acho que é importante. A gente não pode dar essas crises, assim, não, porque acaba que a gente, então, já que eu não sou importante ou eu não posso fazer nada, eu vou ficar só fazendo o mesmo, que é aquilo que eu falei antes, até de pensar um pouco, desanimar também, né? Aí eu Sim. não estou fazendo muita coisa, eu não estou ajudando, só eu, e... Não, é importante, cada trabalho narrativo importa, né? E às vezes eu me questiono muito eu no meu próprio fazer jornalismo, né? E aí tem até aquela frase do Ailton Krenak, que eu acho que é muito massa, que ele fala isso, né? De que cada história você está diminuindo o fim do mundo, né? É uma coisa assim a frase dele, né? Ele fala do adiar o fim do mundo, adiar, que é a frase dele. É adiar o fim do mundo. Então, cada narrativa você está adiando o fim do mundo. Acho que isso é muito forte. Então, pegar isso e abraçar isso também. Tipo, é importante o trabalho que você está fazendo, né? Uhum. É isso, dessa sua última fala que me pegou foi o somar forças, né? E acho que quem já escreveu, já fez alguma matéria que envolvia, às vezes, ir, sei lá, numa comunidade quilombola, numa comunidade tradicional, sentia mesmo, pô, deveria eu estar aqui falando disso, mas se o contexto ali dado é aquele, você foi a pessoa selecionada a fazer esse tipo de trabalho, acho que, na verdade, a gente tem que entender esse sentimento, né? Essa questão, às vezes ética, às vezes não, muitas vezes ética, né? E como tirar o melhor proveito disso, se aquele espaço me foi dado para falar sobre outras pessoas, como posso construir com e não falar sobre, né? Falar com e não Nossa, falar total. sobre. Total. Ser um instrumento, né? Se deixar ser esse instrumento também. Na hora que eu tava lá na Amazônia, eu senti muito isso. Eles me chamavam de não indígena, né? E eu me questionava muito. Gente, eu sou não indígena, o que eu tô fazendo aqui? E aí eu falava, não, eu vou fazer valer a pena, eu vou honrar esse lugar aqui. Então, honre esse lugar. Cada história importa, né? Acho que é sobre isso mesmo que você falou, falar com as pessoas, né? Não só sobre, realmente. Uhum. Tá, você pode só tirar o compartilhamento de tela para a gente Ai, claro, finalizar? desculpa. Que é isso. Então, pessoal, chegamos aqui, 1 hora e pouquinho, 1 hora e 2 minutos de webinar. Instantes finais, se alguém tiver mais alguma coisa a dizer. Esther, primeiro, muito obrigado pela sua participação. Segundo, gostaria de te perguntar se você quer dar suas palavras finais, suas considerações finais. Eu acho que é isso, né? Falei demais, inclusive. Muito obrigada por esse espaço, achei muito massa mesmo, assim, que, né, a Organização Internacional de Centros de Jornalistas está topando falar sobre essas novas perspectivas, né? Eu acho que isso já importa tanto, já mostra tanto um caminho importante, né, para o nosso jornalismo, é aquilo que eu falei antes. Não fiquem nos rótulos. Acho que a mensagem mais importante que eu penso, assim, sempre é não fiquem em rotulagem, faça faça a sua parte, faça o seu jornalismo, né? Abra seus olhos, seus ouvidos para escutar as pessoas e fazer um jornalismo mais equitativo, né? Que fortaleça a democracia. E é sobre isso, assim. Então, eu agradeço mais uma vez esse espaço e é isso, gente. Bom, pessoal, quem nos acompanhou, meu muito obrigado. Quem estiver acompanhando depois no YouTube, muito obrigado também. Esther, agradeço demais sua presença, foi bem bacana o nosso papo. Espero contar com você em outras oportunidades, quem sabe. E estamos por aqui nessa quinta-feira, 17 de outubro, 12h05 aqui no Brasil. Valeu, gente. Muito Perfeito, obrigado, até mais. abraços. Obrigada. Valeu, Esther. Tchau, tchau. Até a próxima.